Meu nome é Vinícius Soares, somos o grupo Red Hunters e vamos analisar o setor de varejo de vestuário no Brasil. Nossa recomendação é positiva, de posição comprada neste setor. Os principais drivers que guiam a nossa tese de investimento são melhora no cenário macroeconômico, e-commerce de novas tendências e a resiliência dos shoppings no Brasil. Vamos agora aos drivers, começando pela nossa análise macroeconômica. Após passar por uma crise, a economia brasileira vem tentando ganhar força e recuperar seu potencial, mas seu ritmo de crescimento tem sido lento. As projeções para o PIB de 2019 vêm sendo revisadas para baixo, e a expectativa atual é de um crescimento de aproximadamente 0,87%. Porém, os fatores que entram no cálculo do PIB ainda estão abaixo do pico atingido no período pré-crise, com destaque para os investimentos, com gap de 28%, e para o próprio PIB, que está 5% abaixo de sua máxima. Esse processo de desinvestimentos, durante a crise, gerou um alto grau de ociosidade na indústria brasileira, impactando também o mercado de trabalho, com a taxa de desemprego atual em 11,8%. Esse número está bem superior à NAIRO, que é a taxa de desemprego não aceleradora da inflação, indicando que a economia ainda tem espaço para crescer, criar empregos e utilizar a capacidade instalada que está ociosa, sem gerar uma pressão inflacionária sobre os preços. O resultado disso é um cenário de inflação baixa que deve perdurar por no mínimo mais 2 anos, com o IPCA estando abaixo da meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. A inflação controlada e a fraca atividade econômica abriu espaço para um novo ciclo de cortes de juros, realizado pelo Banco Central, que, segundo as estimativas do mercado, deve reduzir a Selic para 5% ainda este ano, atingindo uma nova mínima histórica. Com uma taxa de juros baixas, o volume de concessão de crédito aumenta, estimulando o consumo, aquecendo a economia, impactando diretamente os índices de confiança. Acreditamos que a concessão de crédito deverá crescer ainda mais, já que o nível de endividamento das famílias está abaixo do patamar pré-crise e a massa salarial ainda está crescendo em ritmo modesto, apesar do crescimento da população ocupada. Outro fator pontual, mais importante, é a liberação dos saques do FGTS de contas ativas e inativas, que deve injetar em torno de 42 bilhões de reais na economia e impactará principalmente o setor de varejo. Como visto, o setor de vestuário foi bastante impactado pela crise, se comparado a outros setores, como o setor farmacêutico, por exemplo. Porém, acreditamos em uma retomada do consumo, impactando diretamente no crescimento do varejo de vestuário frente a outros segmentos. Meu nome é Murilo Almeida e agora eu vou falar sobre o e-commerce e tendências futuras. O e-commerce está em crescimento no Brasil e no mundo. De 2017 para 2018, o e-commerce brasileiro, que já era o principal da América Latina, cresceu 12%, sendo que as compras realizadas por dispositivos mobile, conhecidas como m-commerce, foram as principais condutoras. Atualmente, essa tecnologia disruptiva representa 42,8% do total dessas vendas digitais, ante apenas 10% há 4 anos atrás. Empresas que apostarem na digitalização e principalmente na abrangência dos meios de tecnologia serão beneficiadas no médio prazo. Nos últimos anos, observamos uma redução do setor de varejo de vestuário em relação ao varejo como um todo, tanto na participação percentual do faturamento quanto no número de pedidos. Ao mesmo tempo, o número de compras desses artigos em lojas estrangeiras por brasileiros aumentou de 33% para 35%, se tornando o principal setor procurado, indicando 2 fatos possíveis: migração de consumidores para artigos importados e também espaço para crescimento interno de empresas brasileiras. Assim, com o desenvolvimento de iniciativas disruptivas como o Omnichannel, que é a convergência de todos os canais de venda que a empresa possui, diversas empresas do setor conseguirão promover o retorno dos clientes a partir de maior presença digital, fazendo com que haja uma valorização do setor no Brasil, auxiliando na tendência de alta do ticket médio. Outra tendência que está tomando os mercados globais é a de abrangência de todos os padrões, mais especificamente corpos, como é a moda plus size, que movimenta bilhões de dólares mundialmente. O Brasil, em contrapartida, se demonstra um mercado incipiente, levando em consideração que 54% da população apresenta sobrepeso, segundo o Ministério da Saúde, e que a Associação Brasileira de Plus Size aponta que 63% dos brasileiros demonstram dificuldade em encontrar roupas no tamanho adequado. Ainda há muito espaço para empresas adentrarem esse comércio no país, pois a demanda acaba sendo muito maior que a oferta de produtos. Além disso, o propósito social das marcas vem sendo colocado em questão,
em que não apenas o produto é protagonista, e sim o conceito do produto. Roupas ecologicamente sustentáveis e a valorização do trabalho artesanal são alguns dos exemplos. Acreditamos que essas estratégias impactam mais as classes A e B. Meu nome é Leandro Leite e agora vou explicar sobre o setor de shoppings, bastante relevante para o varejo de vestuário. Afinal, é onde muitos lojistas de roupas e acessórios estão concentrados. No Brasil, a dinâmica de shoppings é um pouco diferente de outros países. Afinal, aqui é visto como um local seguro para passeios em família e entretenimento. O consumidor é levado aos shoppings por fatores como serviços, alimentação e lazer, porém é influenciado a consumir, tendo em vista que não só o fluxo de pessoas tem aumentado, mas também as vendas por loja. Apesar de estar ligado diretamente ao consumo, o setor de shoppings tem se mostrado bastante resiliente perante a crise, como por exemplo a recessão de início em 2014, em que as vendas nos shoppings não caíram e sim aumentaram, como indicado no gráfico ao lado. Além disso, grande parte dos espaços estão alugados, com uma média de ocupação de 96,4%. Acreditamos, como o Vinícius apresentou, que o segmento irá se fortalecer ainda mais com uma perspectiva de melhora da economia. Por fim, fizemos uma análise SWOT, elencando os principais pontos positivos e negativos do setor de varejo de vestuário. Como pontos fortes, acreditamos no desenvolvimento de tecnologias disruptivas, como plataformas omnichannel e o crescimento do e-commerce. Além disso, um possível aumento das vendas nos shoppings e exploração de novas tendências, como plus size e favorecimento do propósito social das marcas. Como oportunidades, frisamos uma possível retomada da economia e um aumento das concessões de crédito, que poderão impulsionar o setor. Como ponto fraco, ressaltamos a alta sazonalidade do setor, constantes mudanças nas tendências de moda que cobram a capacidade de reinvenção das empresas e também o risco de inadimplência, fortemente associado a compras no crédito. Ameaças. Destacamos a possibilidade de uma recessão mundial, com dados fracos em países como Estados Unidos, Alemanha e China. Além disso, a volatilidade do preço do algodão também deve ser considerada. A probabilidade de novos entrantes é alta, porém consideramos esse mercado como sendo bem consolidado entre grandes players como Riachuelo, Marisa, Renner, Hering e C&A. Quanto a marcas estrangeiras, não encaramos como grande risco, tendo em vista o quesito adaptabilidade. A marca Forever 21, por exemplo, está fechando suas lojas no Brasil e entrou com um pedido de recuperação judicial. Devido à fragmentação do setor, temos em mente que as possibilidades de aquisição são baixas, tendo em vista que, para uma empresa comprar a concorrente, seria necessário um grande aumento da dívida, não cabendo no fluxo de caixa presente dessas empresas. Porém, em relação a fusões, essas são mais próximas da realidade do setor, existindo a possibilidade de dois grandes players se juntarem, ganhando sinergia e market share. Por fim, consideramos o setor atrativo e reiteramos a tese de entrada no setor de varejo de vestuário.